O sol ainda não havia despontado quando Marcelo Almeida, 45 anos, acordou sobressaltado com o som estridente do despertador. Ele passou a mão pelo rosto cansado, sentindo o peso de uma noite mal dormida. Na noite anterior, revirara-se na cama por horas, remoendo a perda de um processo milionário que parecia ganho. A derrota jurídica não apenas manchava seu histórico quase impecável, mas também significava a perda de um bônus substancial que já havia mentalmente gasto em um novo veleiro. Mais um dia neste inferno chamado São Paulo, murmurou para si mesmo enquanto observava pela janela de seu apartamento de cobertura na região dos Jardins. A metrópole já pulsava lá embaixo, indiferente a seus problemas pessoais. Ele se arrumou metodicamente, como fazia todos os dias há 2 décadas. Escolheu um terno italiano azul marinho feito sob medida, gravata de seda bordô e abotoaduras de ouro branco, um presente que dera a si mesmo ao se tornar sócio majoritário do escritório Almeida em Associados. Durante o café da manhã solitário, Marcelo revisava mentalmente a agenda do dia, enquanto a empregada, Dona Zilda, servia seu café exatamente como ele gostava. Ele mal levantou os olhos para que a agradecer. Em sua mente, pessoas como ela eram pagas para servir e não para receber gentilezas. Doutor, o senhor vai querer que eu prepare aquele prato que o senhor gosta para o jantar? Perguntou Dona Zilda timidamente. Não vou jantar em casa hoje, Zilda. Tenho uma reunião com clientes, respondeu secamente, sem desviar os olhos do tablet onde lia as notícias financeiras. O dia já começava mal. Ao sair do condomínio com seu Mercedes-Benz S500 preto reluzente, Marcelo foi imediatamente engolido pelo trânsito caótico da capital paulista. Entre buzinas e manobras agressivas, um motociclista entregador riscou a lateral de seu carro importado ao tentar se espremer entre os veículos. "Animal! Olha o que você fez!" gritou Marcelo pela janela, mas o motoboy já havia desaparecido na correria do trânsito matinal. O humor de Marcelo, que já não era dos melhores, deteriorou-se completamente. Aquele carro tinha apenas 3 meses de uso e agora ostentava um arranhão visível na porta do motorista. Mais uma despesa, mais um aborrecimento. Após 40 minutos de trajeto que normalmente levaria 15, Marcelo finalmente chegou ao edifício Le Horizonte, uma imponente torre de vidro e aço de 40 andares no coração da Avenida Brigadeiro Faria Lima, endereço das principais empresas financeiras e escritórios de advocacia da cidade. O prédio, com sua arquitetura moderna e imponente, era um símbolo de status e poder no mundo corporativo paulistano. A gota d'água veio ao entrar no estacionamento subterrâneo. Sua vaga preferencial, a mais próxima do elevador exclusivo, identificada com seu nome e o logotipo do escritório, estava ocupada por uma picape Toyota Hilux antiga, com a pintura desgastada e visivelmente empoeirada, como se tivesse acabado de chegar de uma estrada de terra. "Mas que absurdo é esse?" vociferou, sentindo o sangue ferver nas veias. Ele deu 2 voltas pelo estacionamento até encontrar uma vaga disponível, bem distante da entrada, forçando-o a caminhar mais do que estava acostumado. Estacionou bruscamente e bateu a porta com força desnecessária, ajeitando a gravata como se aquele gesto pudesse restaurar sua dignidade ferida. Com passos firmes e o rosto contorcido em uma expressão de desprezo, ele atravessou o estacionamento carregando sua pasta de couro legítimo importada da Itália. Ao entrar no saguão principal do edifício, seu olhar imediatamente localizou José Ferreira, o segurança que trabalhava ali há mais de 15 anos. José era um homem negro de 58 anos, cabelos grisalhos bem aparados e postura militar, resquício de seus anos servindo no Exército Brasileiro. Vestia o uniforme azul escuro da empresa de segurança com dignidade e estava posicionado próximo aos elevadores, cumprimentando educadamente cada pessoa que entrava no prédio, independentemente de sua posição ou status. "Bom dia, doutor Marcelo", disse José com um sorriso cordial ao ver o advogado se aproximar. Marcelo ignorou a saudação e foi direto ao ponto, apontando o dedo indicador a centímetros do rosto do segurança. "Escuta aqui, seu José. Quero saber quem foi o incompetente que permitiu que estacionassem uma carroça velha na minha vaga reservada? Isso é um absurdo.
Eu pago uma fortuna de condomínio neste prédio para ter certos privilégios, entende? José manteve a calma, algo que aprendera a fazer ao longo de anos lidando com todo tipo de pessoa. Seu rosto, marcado pelo tempo e por histórias que Marcelo jamais se interessaria em conhecer, permaneceu sereno. Dr. Marcelo, bom dia. O senhor está se referindo à picape que está na sua vaga? Peço desculpas pelo transtorno, mas... Desculpas não resolvem meu problema, interrompeu Marcelo, elevando ainda mais o tom de voz. Algumas pessoas no saguão começaram a observar a cena. Quero que esse veículo seja removido imediatamente e quero saber quem foi o folgado que teve a audácia de estacionar ali. Doutor, se me permite explicar, tentou novamente José, mantendo o tom respeitoso, apesar da hostilidade do advogado. Aquele veículo pertence a um dos proprietários do... Não me interessa a quem pertence. Marcelo cortou novamente, agora praticamente gritando. Sou sócio majoritário do segundo maior escritório de advocacia deste prédio. Meu nome está literalmente gravado naquela vaga. Você acha que qualquer Zé Ninguém pode simplesmente ignorar isso? É o seu trabalho garantir que as regras sejam respeitadas aqui dentro. O saguão, antes movimentado com o vai e vem de executivos, advogados e secretárias, agora tinha se transformado em uma plateia silenciosa. Alguns assistiam constrangidos, outros com indignação mal disfarçada pela atitude do advogado, mas ninguém intervinha. Sinceramente, não sei como você ainda mantém este emprego sendo tão incompetente. Swing continuou Marcelo, descarregando toda a sua frustração acumulada no segurança. Talvez seja a hora de a administração reavaliar se você ainda serve para esta função. Afinal, qual é a utilidade de um segurança que não consegue nem mesmo garantir o respeito às vagas reservadas? José engoliu seco. Aquele emprego era sua principal fonte de renda para sustentar a família e pagar a faculdade da filha mais nova, seu grande orgulho. Mesmo assim, manteve a postura profissional que sempre o caracterizou. Dr. Marcelo, eu compreendo sua frustração, mas gostaria de informar que... Informar? Você não tem que me informar nada, interrompeu Marcelo novamente, ajeitando o paletó como se a mera conversa com o segurança pudesse enrugá-lo. Você tem é que fazer seu trabalho direito. Quero falar com seu supervisor agora mesmo. E quero aquela lata velha fora da minha vaga em 5 minutos. Neste momento, o elevador exclusivo para os andares executivos abriu suas portas e dele saiu Antônio Miranda, o gerente predial, um homem de meia idade com expressão preocupada que claramente havia sido alertado sobre o tumulto no saguão. Dr. Marcelo, bom dia, disse Antônio aproximando-se rapidamente. Há algum problema que possamos resolver? Finalmente alguém com quem posso conversar civilizadamente, disse Marcelo com desdém, lançando um olhar de desprezo para José. Sim, há um problema. Algum desavisado estacionou uma picape velha na minha vaga reservada e seu segurança aqui parece achar que isso não é motivo de preocupação. Antônio trocou um rápido olhar com José, que permanecia em silêncio, mantendo a dignidade apesar da humilhação pública. Dr. Marcelo, peço sinceras desculpas pelo transtorno, começou Antônio diplomaticamente. Na verdade, estávamos tentando contatá-lo sobre esse assunto. Houve uma reorganização temporária de algumas vagas devido a uma manutenção emergencial no setor B do estacionamento. Enviamos um comunicado por e-mail ontem à noite. E você acha que eu tenho tempo para ficar lendo e-mails sobre vagas de estacionamento? Cortou Marcelo com arrogância. A questão aqui é simples. Quero minha vaga de volta e quero saber quem foi o abusado que colocou aquela sucata no meu lugar. Neste momento, o celular de Marcelo tocou. Era Vanessa, sua secretária. O que é, Vanessa? Estou ocupado resolvendo uma incompetência aqui embaixo, atendeu ríspido. A voz de Vanessa soava nervosa do outro lado da linha. Dr. Marcelo, o senhor. Ricardo Monteiro está na sala de reuniões esperando pelo senhor há 15 minutos. É a reunião sobre o caso da fusão da Construtora Nacional. Ele parece bastante impaciente. Merda! A reunião era às 8h30? Marcelo consultou seu relógio de luxo e percebeu que já passava das 8h45.
Diga a ele que estou subindo imediatamente. Desligando o telefone, Marcelo apontou o dedo para Antônio. Isso não fica assim. Quero esse assunto resolvido até o final do dia. E sugiro que você reveja os protocolos de segurança e estacionamento deste edifício. Lançando um último olhar de desdém para José, Marcelo dirigiu-se ao elevador, deixando para trás um rastro de tensão e constrangimento. As pessoas ao redor lentamente voltaram às suas atividades, muitas comentando em voz baixa sobre o comportamento do advogado. José permaneceu em seu posto, seu rosto uma máscara de profissionalismo que escondia a mágoa e a indignidade do tratamento recebido. Antônio aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Não leve para o lado pessoal, José. Você sabe como ele é. Não se preocupe, senhor Antônio, respondeu José com um sorriso forçado. Não é a primeira vez e provavelmente não será a última. Enquanto isso, no elevador a caminho do 36º andar onde ficava seu escritório, Marcelo não demonstrava nenhum remorso. Em sua mente, pessoas como José existiam apenas para servir e facilitar sua vida. A ideia de que poderia ter sido injusto ou cruel sequer passava por seus pensamentos. O que ele não sabia era que aquele incidente marcaria o início de uma série de eventos que mudariam profundamente sua visão de mundo e de si mesmo. No 36º andar do edifício Horizonte, o escritório Almeida e Associados ocupava metade do andar com suas instalações luxuosas. Painéis de madeira nobre, obras de arte contemporânea e imóveis de design assinado compunham um ambiente que exalava poder e prestígio. Marcelo atravessou o corredor principal a passos largos, ignorando os cumprimentos dos funcionários que cruzavam seu caminho. Bom dia, doutor. Marcelo. Tentou cumprimentar Rodrigo, um jovem advogado recém-contratado. Marcelo apenas acenou com a cabeça sem diminuir o passo ou desviar o olhar. Chegou à sua antessala, onde Vanessa, sua secretária há mais de 10 anos, o aguardava com expressão apreensiva. O senhor Ricardo está bastante irritado, doutor. Ela sussurrou, entregando-lhe uma pasta com os documentos da reunião. Sugeri um café, mas ele recusou. Ele que espere. Não tenho culpa se o trânsito está impossível nesta cidade, respondeu Marcelo, ignorando convenientemente que seu atraso se devia à discussão no saguão. Prepare a sala de reuniões e avise que estarei lá em 5 minutos. Na sala de reuniões, Ricardo Monteiro, CEO da Construtora Nacional e um dos empresários mais influentes do país, consultava impaciente seu relógio de pulso pela 3ª vez. Aos 60 anos, Ricardo era conhecido por sua pontualidade rigorosa e por não tolerar atrasos, especialmente quando pagava honorários tão altos quanto os cobrados por Marcelo Almeida. Depois de se refrescar rapidamente no banheiro privativo de sua sala, Marcelo entrou na sala de reuniões exibindo seu melhor sorriso profissional, como se o incidente do estacionamento nunca tivesse acontecido. Ricardo, meu amigo, peço desculpas pelo atraso. O trânsito na Faria Lima está caótico hoje, disse, estendendo a mão para o empresário. Ricardo apertou sua mão sem entusiasmo. Tempo é dinheiro, Marcelo, e você sabe que meu tempo é particularmente valioso. A reunião transcorreu tensa nos primeiros minutos, mas Marcelo, experiente como era, logo conseguiu conduzir a conversa para os aspectos técnicos do caso, área em que sua competência, aliás, era inquestionável. Discutiram estratégias para a fusão entre a Construtora Nacional e uma concorrente menor, uma operação de centenas de milhões que enfrentava a resistência do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Após quase 2 horas de discussões técnicas e planejamento estratégico, a reunião chegou ao fim, com Ricardo aparentemente satisfeito com os encaminhamentos propostos por Marcelo. Preciso ir. Tenho outra reunião no centro em meia hora, disse Ricardo, consultando novamente o relógio. Claro, claro. Vanessa o acompanhará até o elevador, respondeu Marcelo. Ah, Ricardo, aproveitando sua presença, gostaria de comentar sobre um problema no estacionamento. Alguém colocou uma picape antiga na minha vaga reservada hoje de manhã. Você acredita? Um absurdo. A administração do prédio está cada vez mais displicente. Ricardo, que já havia se levantado e recolhia seus documentos, parou subitamente e olhou para Marcelo com uma expressão curiosa. Uma picape Toyota Hilux, modelo 2005, cinza escuro? Marcelo franziu o senho, surpreso com a precisão da descrição.
Sim, exatamente essa. Como você sabe? Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios de Ricardo. Porque ela é minha, Marcelo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo sentiu o sangue fugir de seu rosto enquanto processava a informação. Ricardo Monteiro, um dos homens mais ricos do Brasil, dono de um império da construção civil avaliado em bilhões, dirigia uma picape velha? Sua? Mas você tem uma frota de carros de luxo? Eu mesmo já o vi chegando de Porsche e Jaguar. E daí? Respondeu Ricardo com simplicidade. Aquela Hilux foi meu primeiro veículo próprio quando comecei na construção civil, há mais de 30 anos. Meu pai me deu de presente quando abri minha primeira empreiteira. Ela já percorreu canteiros de obras por todo o Brasil, está comigo desde o começo e me lembra de onde vim. Marcelo estava atônito, incapaz de formular uma resposta coerente. Ricardo continuou. Uso ela sempre que vou pessoalmente inspecionar alguma obra ou quando preciso me lembrar das minhas raízes. Ele fez uma pausa e seu tom mudou ligeiramente. Soube que houve um problema no estacionamento hoje. Algo sobre alguém ter sido, como posso dizer, desrespeitoso com a equipe de segurança. O rosto de Marcelo agora passava do pálido ao vermelho intenso. Seu cliente mais importante não apenas era o dono da lata velha que ocupava sua vaga, como também parecia estar a par de seu comportamento no saguão. Ricardo, houve um mal-entendido. Eu não sabia que o veículo era seu e fiquei um pouco irritado pela invasão da minha vaga reservada. Talvez tenha sido um pouco duro com o segurança, mas você entende como é. Na verdade, não entendo, Marcelo, cortou Ricardo, seu tom agora visivelmente frio. José Ferreira trabalha neste prédio há mais de 15 anos. É um homem honrado, ex-militar, que está colocando a filha na faculdade de medicina com muito esforço. Conheço-o pessoalmente porque, diferente de muitos executivos, faço questão de saber o nome de cada pessoa que trabalha nos ambientes que frequento. Marcelo sentiu o estômago afundar. A situação piorava a cada segundo. Além disso, continuou Ricardo, foi meu motorista que estacionou a picape lá, a meu pedido, porque eu precisava descarregar alguns protótipos e maquetes para a apresentação que farei no 40º andar mais tarde. A administração do prédio autorizou expressamente, enviando o comunicado a todos os proprietários de vagas naquela área. Aparentemente, você não leu o e-mail. Ricardo, eu posso explicar? Tentou Marcelo, mas o empresário ergueu a mão, interrompendo-o. Não há o que explicar, Marcelo. Conheço você há anos e sempre apreciei sua competência profissional. Mas hoje vi um lado seu que me desagrada profundamente. Ricardo ajeitou o paletó e dirigiu-se à porta. Ah, só para você saber, além das diversas empresas que tenho no setor da construção, também sou o principal acionista da Horizonte Empreendimentos Imobiliários, proprietária deste edifício. Foi como um soco no estômago. Marcelo encarava Ricardo boquiaberto, incapaz de pronunciar uma única palavra. O empresário continuou. Considero o respeito aos funcionários, independentemente de sua posição, um valor fundamental. Fico bastante decepcionado ao ver como você trata pessoas que considera, como disse mesmo, sim, incompetentes, que não sabem fazer seu trabalho. Ricardo caminhou até a porta e, antes de sair, virou-se uma última vez. Reflita sobre isso, Marcelo. Quanto à fusão, vou reconsiderar se seu escritório é mesmo a melhor opção para conduzir o processo. Bom dia. E saiu, deixando Marcelo paralisado na sala de reuniões, vendo um dos maiores contratos de sua carreira literalmente caminhar para fora de seu escritório. O pior não era a possível perda financeira, mas a humilhação de descobrir que havia insultado publicamente um funcionário respeitado pelo dono do prédio e seu cliente mais importante. Marcelo desabou na cadeira, afrouxando a gravata que agora parecia sufocá-lo. Como poderia consertar tamanha atrapalhada? Na recepção do escritório, Ricardo se despedia de Vanessa quando seu celular tocou. Era Gabriel, seu filho de 28 anos que trabalhava com ele na empresa. Oi, filho. Estou saindo agora da reunião com o Almeida. Sim, aquele mesmo advogado arrogante que te falei. Sim,
Foi ele que causou o alvoroço no saguão? Não mencionei que você conhece o José da Segurança. Claro que não vou manter o contrato com ele depois disso. Já temos advogados suficientes que são competentes sem serem babacas. Te encontro no restaurante em meia hora. No corredor, Vanessa tinha ouvido o suficiente da conversa para entender que algo sério havia acontecido. Quando retornou à sala de reuniões, encontrou Marcelo ainda sentado com o olhar perdido. Doutor, Marcelo, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Marcelo levantou os olhos, visivelmente abalado. Vanessa, você sabia que Ricardo Monteiro é dono deste prédio? Sim, doutor. Achei que o senhor soubesse. A Horizonte Empreendimentos faz parte do grupo dele. É informação pública. E a picape velha no estacionamento. Você sabia que era dele? Vanessa hesitou por um momento, mas decidiu ser honesta. Sim, senhor. Inclusive, consta no e-mail que a administração enviou ontem. Tentei avisá-lo esta manhã quando o senhor chegou, mas o senhor já tinha ido direto para o saguão e eu fiz papel de idiota, completou Marcelo, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Vanessa, preciso que você cancele meus compromissos para o restante da manhã. Preciso pensar em como resolver esta situação. Enquanto isso, no primeiro andar, José continuava em seu posto, cumprimentando educadamente os visitantes e funcionários que entravam e saíam do prédio. Aparentemente, o incidente com Marcelo não havia abalado sua postura profissional. Ninguém diria, ao vê-lo trabalhar com dignidade, que horas antes havia sido humilhado publicamente naquele mesmo lugar. O que ninguém no prédio sabia, incluindo Marcelo, é que a vida de José Ferreira era muito mais complexa e rica do que aparentava. No final daquela tarde tumultuada, José Ferreira encerrou seu turno às 18 horas, como fazia todos os dias há 15 anos. Despediu-se dos colegas da portaria, trocou algumas palavras com o pessoal da limpeza que chegava para o turno noturno e saiu discretamente pela porta lateral do edifício, evitando o fluxo principal de executivos que deixavam o trabalho. Ao invés de seguir para a estação de metrô como a maioria dos funcionários, José caminhou 3 quadras até um estacionamento privado onde guardava seu veículo. Uma moto Honda CG 150 bem conservada, modelo de 5 anos atrás. Colocou o capacete com cuidado para não desarrumar o cabelo grisalho bem aparado e partiu, em direção à zona leste da cidade, enfrentando o congestionamento habitual do final da tarde paulistana. Após quase 1 hora de trajeto, chegou a um bairro de classe média na região do Tatuapé. Estacionou em frente a um sobrado simples, porém muito bem cuidado, com um pequeno jardim na entrada onde roseiras floriam apesar da poluição da cidade. Pai, pensei que ia se atrasar para a aula, disse uma jovem de aproximadamente 22 anos, que abriu a porta antes mesmo que José tocasse a campainha. Era Juliana, sua filha caçula, estudante do 4º ano de medicina na Universidade de São Paulo, USP. Nunca me atraso para minhas obrigações, você sabe disso, respondeu José com um sorriso cansado, mas cheio de carinho. Só vou tomar um banho rápido e trocar de roupa. A mãe deixou o jantar pronto antes de sair para o plantão. Quer que eu esquente? Não precisa, filha. Como depois da aula. Cadê seu irmão? Matheus teve que ficar até mais tarde na empresa. Parece que tem uma entrega importante de software amanhã, respondeu Juliana, referindo-se ao irmão mais velho, de 26 anos, que trabalhava como desenvolvedor de sistemas em uma startup de tecnologia. José assentiu, orgulhoso. Seus 2 filhos estavam trilhando caminhos que ele e sua esposa, Dona Cida, jamais poderiam ter sonhado para si mesmos. Cida trabalhava como técnica de enfermagem no Hospital das Clínicas e, junto com o salário de José como segurança, conseguiram proporcionar aos filhos oportunidades que eles mesmos nunca tiveram. Menos de 30 minutos depois, José descia as escadas completamente transformado. O uniforme de segurança havia dado lugar a uma camisa social azul clara, calça de tecido escura e sapatos bem engraxados. Carregava uma pasta de couro sintético que, embora não fosse de grife como a de Marcelo Almeida, estava impecavelmente conservada. Como estou? Perguntou a filha, ajeitando os óculos de leitura que raramente usava durante o trabalho. Elegante como sempre, professor Ferreira, brincou Juliana, usando o título que os alunos de José lhe conferiam.
José sorriu, pegou as chaves da moto e se despediu. Não me espere acordada. Hoje tenho reunião com a coordenação depois da aula. Deve demorar. 15 minutos depois, José estacionava sua moto em frente a um prédio modesto no bairro da Muuca. Na fachada, uma placa discreta: Instituto Educacional Novos Caminhos. Era uma escola técnica comunitária, fundada por um grupo de voluntários 10 anos antes, com o objetivo de oferecer cursos profissionalizantes acessíveis para jovens de baixa renda. Boa noite, professor José! Cumprimentou animadamente o porteiro. Boa noite, Antenor. Como está a família? Todos bem, graças a Deus. Sua sala já está aberta. Os alunos estão ansiosos. Parece que hoje é dia de prova, não é? José assentiu com um sorriso e seguiu para o interior do prédio. Nos corredores, era cumprimentado com respeito e admiração por alunos e outros professores. Entrou em uma sala onde cerca de 20 jovens, a maioria trabalhadores que vinham direto de seus empregos, o aguardavam. Boa noite a todos, disse ele, colocando seu material sobre a mesa. Hoje, como vocês sabem, teremos nossa avaliação sobre legislação trabalhista e direitos fundamentais. Um murmúrio de nervosismo percorreu a sala. José sorriu compreensivamente. Não se preocupem. Como sempre digo, o conhecimento sobre nossos direitos e deveres é a ferramenta mais poderosa que podemos ter. Esta avaliação é apenas uma forma de consolidar o que vocês já aprenderam. José Ferreira não era apenas um segurança de prédio. Formado em Direito pela PUC-SP, através de um programa de bolsas, ele nunca havia conseguido estabelecer-se como advogado devido a uma combinação de preconceito racial e falta de conexões no meio jurídico. Após várias tentativas frustradas de ingressar em escritórios de advocacia, aceitou o trabalho como segurança para garantir o sustento da família. No entanto, sua paixão pelo direito nunca morreu. Há 8 anos, havia sido convidado para dar aulas voluntárias de noções básicas de direito no Instituto Comunitário. Com o tempo, estruturou um curso completo de Direito do Cidadão, que se tornou um dos mais populares da instituição. Ali, 3 noites por semana, ele era o professor Ferreira, respeitado e admirado por seu conhecimento jurídico e sua capacidade de traduzir conceitos complexos em linguagem acessível. Enquanto distribuía as provas, José não pôde deixar de pensar no incidente daquela manhã com Marcelo Almeida. O advogado não fazia ideia de que o segurança incompetente, que humilhara publicamente, tinha formação jurídica e dava aulas sobre os mesmos temas que ele cobrava fortunas para tratar em seu escritório luxuoso. A ironia da situação não escapava a José, mas ele não guardava ressentimentos. Anos de experiência haviam lhe ensinado que pessoas como Marcelo Almeida viviam presas em suas próprias ilusões de superioridade, incapazes de enxergar valor nas pessoas além de seus. Estereótipos limitados. A aula transcorreu normalmente, com os alunos concentrados em suas avaliações. Após recolher as provas, José conduziu uma breve discussão sobre o conteúdo e encerrou a sessão. Professor, posso falar com o senhor um minuto? Pediu Leandro, um jovem de 19 anos que trabalhava como auxiliar de cozinha durante o dia e frequentava o curso à noite. Claro, Leandro. Algum problema? Na verdade, é uma boa notícia. Lembra que o senhor me ajudou com aquela reclamação trabalhista contra o restaurante que não pagava minhas horas extras? José assentiu. Ocasionalmente, oferecia orientação jurídica básica para seus alunos em situações simples. Então deu certo. O juiz deu ganho de causa e o restaurante teve que pagar tudo o que devia, com correção. O rapaz sorria de orelha a orelha. Com esse dinheiro, vou conseguir pagar o curso técnico de gastronomia que sempre sonhei. E tudo graças ao Senhor, que me ensinou quais eram meus direitos e como lutar por eles. José sentiu aquele calor no peito que sempre experimentava quando via seus ensinamentos transformando vidas reais. Era para isso que havia estudado direito. Não para enriquecer em escritórios luxuosos, mas para fazer a diferença na vida das pessoas comuns. Não precisa agradecer, Leandro. Você fez todo o radiotrabalho difícil. Só te mostrei o caminho, respondeu com humildade genuína. Tenho certeza que você será um excelente chefe um dia. Após a conversa com Leandro, José seguiu para a sala dos professores, onde a coordenadora Márcia o aguardava para a reunião mencionada.
Márcia era uma mulher enérgica de 50 e poucos anos que havia fundado o Instituto após se aposentar como diretora de escola pública. José, que bom que você chegou. Temos uma notícia maravilhosa, ela disse assim que o viu entrar. Na sala estavam também outros 3 professores voluntários e um homem que José reconheceu imediatamente, Gabriel Monteiro, filho de Ricardo Monteiro e atual diretor de responsabilidade social do Grupo Monteiro. Professor Ferreira, é um prazer finalmente conhecê-lo formalmente, disse Gabriel, estendendo a mão. Meu pai fala muito bem do senhor. José apertou a mão do jovem empresário, um pouco confuso. Obrigado, senhor Gabriel, mas não entendo. Seu pai me conhece? Gabriel sorriu. Meu pai conhece todos os funcionários do edifício Horizonte pelo nome. Ele sempre diz que as pessoas são o verdadeiro patrimônio de qualquer empresa. Mas não estou aqui para falar sobre isso. Estou aqui porque a Fundação Monteiro decidiu apoiar o Instituto Novos Caminhos e, especificamente, o seu curso de Direito do Cidadão. Márcia, que mal conseguia conter a excitação, continuou. A Fundação vai financiar a expansão do curso para outras 3 unidades na periferia da cidade, José, e quer que você seja o coordenador geral do programa. José ficou momentaneamente sem palavras. Era um sonho que nunca imaginara possível. Poder dedicar-se integralmente ao ensino do direito, levando conhecimento jurídico prático a quem mais precisava. Seria um cargo remunerado, obviamente, acrescentou Gabriel, com salário equivalente ao de um professor universitário. A ideia é que você possa, eventualmente, deixar seu trabalho atual e dedicar-se integralmente a este projeto. É uma honra imensa, conseguiu finalmente dizer José, ainda processando a informação. Mas confesso que estou surpreso. Como a Fundação Monteiro ficou sabendo do nosso trabalho aqui? Gabriel e Márcia trocaram um olhar cúmplice. Na verdade, eu frequentei seu curso há 2 anos, professor Ferreira, revelou Gabriel. O senhor não me reconheceu porque eu me inscrevi com meu segundo nome e o sobrenome da minha mãe, Gabriel Augusto Mendonça. Eu queria entender melhor a realidade de quem não teve os mesmos privilégios que eu, e uma amiga da faculdade me recomendou este instituto. José arregalou os olhos, começando a lembrar-se vagamente de um aluno quieto que sempre se sentava no fundo da sala. Seu curso mudou minha visão de mundo e minha compreensão sobre o papel social que pessoas na minha posição devem ter, continuou Gabriel. Quando assumi a diretoria de responsabilidade social do grupo, uma das minhas primeiras iniciativas foi propor este projeto de expansão. Meu pai aprovou imediatamente ao saber que era seu curso. A reunião prosseguiu por mais 1 hora, com Gabriel explicando os detalhes do projeto e José gradualmente assimilando que sua vida estava prestes a mudar radicalmente. Ao final, acordaram que nos próximos 3 meses, José reduziria gradualmente sua carga horária como segurança até poder dedicar-se integralmente ao novo cargo. No caminho de volta para casa, pilotando sua moto pelas ruas já menos congestionadas de São Paulo, José refletia sobre as reviravoltas da vida. Aquela manhã começara com uma humilhação pública nas mãos de um advogado arrogante e terminava com a promessa de realização de um sonho que havia guardado no coração por décadas. Ao chegar em casa, encontrou sua esposa Cida, que havia retornado do plantão mais cedo do que o esperado. Ela notou imediatamente a expressão diferente no rosto do marido. Aconteceu alguma coisa, José? Você parece diferente. José abraçou a esposa longamente antes de responder. Cida, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Enquanto isso, a quilômetros dali, no apartamento de cobertura nos jardins, Marcelo Almeida não conseguia dormir. Revirava-se na cama, repassando mentalmente o desastre daquele dia. A possível perda do cliente milionário era um golpe duro em seu ego e em suas finanças, mas havia algo mais incomodando-o, algo que não conseguia identificar claramente. Talvez fosse a forma como Ricardo Monteiro falara sobre o segurança, com um respeito genuíno que Marcelo nunca demonstrara por ninguém que considerasse subalterno. Ou talvez fosse a dignidade silenciosa com que José Ferreira suportara seus insultos sem perder a compostura. Marcelo levantou-se e foi até a varanda, contemplando a cidade iluminada.
Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se pequeno diante da vastidão de São Paulo, consciente de que em cada janela iluminada daquele mar de prédios havia vidas e de histórias sobre as quais ele nada sabia, e que talvez fossem muito mais significativas do que ele jamais imaginara. Uma semana se passou desde o incidente no saguão do edifício Horizonte. Para Marcelo Almeida, foram 7 dias de angústia profissional e pessoal. O escritório Almeida e Associados havia recebido oficialmente uma carta da construtora nacional rescindindo o contrato milionário da fusão e solicitando a transferência de todos os casos pendentes para outro escritório de advocacia. O golpe financeiro era enorme, mas pior era o dano à reputação. Rapidamente espalhou-se no meio empresarial que Ricardo Monteiro, um dos empresários mais respeitados do país, rompera relações com Marcelo Almeida. Os rumores sobre o motivo variavam, mas a maioria das versões incluía algum tipo de comportamento antiético ou arrogante por parte do advogado. Naquela quinta-feira, Marcelo chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Havia dormido mal novamente, atormentado por pensamentos que nunca antes o haviam incomodado. A perda do cliente importante e o efeito dominó que isto provocou em seus negócios. 3 outros clientes já haviam solicitado reuniões urgentes para reavaliar a parceria. Eram apenas parte de sua preocupação. Algo mais profundo o perturbava: a súbita percepção de que sua vida inteira fora construída sobre uma falsa sensação de superioridade. As palavras de Ricardo Monteiro ecoavam em sua mente. Considero o respeito aos funcionários, independentemente de sua posição, um valor fundamental. Ao estacionar seu Mercedes no lugar de sempre, ninguém mais ousara ocupar sua vaga desde o incidente. Marcelo olhou involuntariamente para o posto do segurança próximo ao elevador. José não estava lá. Em seu lugar, havia um rapaz jovem que Marcelo nunca vira antes. "Bom dia, senhor", cumprimentou educadamente o jovem segurança. Marcelo respondeu ao cumprimento com um aceno de cabeça, algo que raramente fazia. "Bom dia, o senhor José não veio hoje?" O rapaz pareceu surpreso com o interesse. "O senhor José está trabalhando em horário reduzido agora, doutor. Ele só vem à tarde. Parece que conseguiu outro emprego na área de educação." "Educação?", repetiu Marcelo confuso. "Sim, senhor. Algo relacionado a dar aulas de direito, pelo que ouvi. O senhor José é formado, sabia? Dizem que é um professor e tanto." A informação atingiu Marcelo como um choque elétrico. O homem que ele tratara como um simples segurança incompetente era formado em direito e dava aulas? A realidade por trás das aparências começava a se revelar ainda mais surpreendente do que imaginara. No elevador, a caminho de seu andar, Marcelo tomou uma decisão impulsiva. Precisava falar com José, precisava... O quê? Pedir desculpas? Tentar entender quem realmente era aquele homem que trabalhava no mesmo prédio que ele por anos, mas que nunca realmente vira? Chegando ao escritório, encontrou Vanessa já em sua mesa, organizando a agenda do dia. "Bom dia, doutor. Marcelo. O café está na sua sala e tem os relatórios que pediu sobre os clientes que solicitaram reavaliação de contrato." "Obrigado, Vanessa", respondeu Marcelo, surpreendendo a secretária com o agradecimento em comum. "Preciso que você descubra algo para mim. O segurança José, aquele que trabalha ali aqui há anos, soube que ele é formado em direito e dá aulas. Quero saber mais sobre isso." Vanessa hesitou por um momento, claramente intrigada com o pedido. "Vou verificar, doutor. Mais alguma coisa?" "Sim, quero também o contato de Ricardo Monteiro. Preciso falar com ele pessoalmente." A manhã transcorreu com Marcelo mergulhado em seus casos e em reuniões estratégicas para tentar minimizar os danos causados pela perda da construtora nacional. Por volta das 14 horas, Vanessa bateu em sua porta. Dr. Marcelo conseguia as informações, que pediu sobre o senhor José Ferreira. Ela entrou e colocou uma pasta sobre a mesa. Marcelo a abriu e começou a ler o relatório que sua eficiente secretária havia compilado. José Ferreira, 58 anos. Formado em Direito pela PUC-SP com bolsa integral. Tentou ingressar na carreira jurídica por 3 anos sem sucesso.
casado com Aparecida Ferreira, técnica de enfermagem no Hospital das Clínicas. 2 filhos, Mateus, 26 anos, desenvolvedor de sistemas, formado pela FATEC, e Juliana, 22 anos, estudante de medicina na USP. Há 8 anos, José dava aulas voluntárias de Direito do Cidadão no Instituto Educacional Novos Caminhos, uma escola técnica comunitária na Moca. Recentemente, fora nomeado coordenador de um projeto de expansão financiado pela Fundação Monteiro, que permitiria que o curso fosse oferecido em outras 3 unidades na periferia de São Paulo. Anexadas ao relatório, havia reportagens de jornais de bairro sobre o trabalho do Instituto e declarações de alunos cujas vidas haviam sido transformadas pelo conhecimento jurídico adquirido nas aulas de José. Marcelo sentiu uma onda de vergonha o envolver. O homem que ele chamara de incompetente era, na verdade, alguém que, com recursos muito limitados, conseguia fazer muito mais pelo acesso à justiça do que ele próprio jamais fizera em toda a sua carreira lucrativa. Vanessa, e sobre Ricardo Monteiro. A secretária dele disse que ele está em uma reunião no edifício do Horizonte hoje à tarde, por volta das 16 horas. Não consegui marcar um horário oficial, mas ela sugeriu que, se for urgente, o senhor poderia tentar abordá-lo no saguão após a reunião. Marcelo olhou para o relógio. 14 horas e 30 minutos. Tinha tempo suficiente para terminar seus compromissos mais urgentes e estar no saguão antes do final da reunião de Ricardo. Às 15 horas e 45 minutos, Marcelo descia pelo elevador rumo ao saguão principal. Seu estômago estava contraído de ansiedade, uma sensação que raramente experimentava. Não tinha certeza do que diria a Ricardo Monteiro, ou mesmo se o empresário aceitaria falar com ele. Ao chegar ao saguão, notou imediatamente José em seu posto habitual, próximo aos elevadores. Por um momento, considerou abordá-lo primeiro, mas decidiu esperar a chegada de Ricardo. Sentou-se em um dos sofás da área de espera, observando discretamente o segurança que agora sabia ser muito mais do que aparentava. José cumpria suas funções com a mesma dignidade tranquila de sempre, cumprimentando pessoas, verificando credenciais de visitantes, ocasionalmente fornecendo informações. Nada em sua postura indicava ressentimento ou amargura pelo tratamento que recebera na semana anterior. Às 16 horas e 10 minutos, o elevador executivo abriu-se e dele saiu Ricardo Monteiro, acompanhado por 2 pessoas que Marcelo não reconheceu. O empresário se despediu delas e caminhou em direção à saída. Era agora ou nunca. Marcelo levantou-se e aproximou-se. Ricardo, senhor Monteiro, corrigiu-se rapidamente. Poderia ter 1 minuto do seu tempo? Ricardo parou e olhou para Marcelo com expressão neutra. Almeida, o que deseja? Gostaria de conversar, em particular, se possível. Ricardo consultou seu relógio. Tenho 5 minutos antes do meu próximo compromisso. Venha comigo. Ele conduziu Marcelo até um pequeno jardim interno no térreo do edifício, um espaço tranquilo com plantas tropicais e uma pequena fonte, onde poucos funcionários descansavam durante o expediente. Estou ouvindo, disse Ricardo, quando pararam perto da fonte. Marcelo respirou fundo. Primeiramente, quero pedir desculpas pelo meu comportamento na semana passada. Foi inaceitável e injustificável. Ricardo assentiu, mas permaneceu em silêncio, claramente esperando mais do que um simples pedido de desculpas formal. Não vim apenas me desculpar ou tentar recuperar sua conta, continuou Marcelo. Vim porque descobri quem é José Ferreira de verdade, e isso me fez perceber o quanto tenho vivido em uma bolha, julgando pessoas pela aparência ou função, sem compreender suas histórias reais. Os olhos de Ricardo demonstraram um leve interesse. Continue. Descobri que José é formado em Direito, que dá aulas voluntárias há anos, que está ajudando dezenas de pessoas de baixa renda a conhecerem seus direitos. Pessoas que alguém como eu nunca representaria porque não poderiam pagar meus honorários. Marcelo fez uma pausa, buscando as palavras certas. Percebi que enquanto eu ganhava milhões defendendo os interesses de empresas como a sua, ele estava silenciosamente fazendo a diferença real na vida das pessoas. E mesmo assim, eu o tratei como se fosse
Nada. É uma constatação importante, comentou Ricardo, seu tom agora menos frio. José é um homem extraordinário. Meu filho Gabriel frequentou as aulas dele incógnito há alguns anos, e isso transformou sua visão sobre responsabilidade social. Foi por isso que decidimos financiar a expansão do programa. Eu não sabia, murmurou Marcelo. Há muitas coisas que não sabemos sobre as pessoas ao nosso redor, Almeida, especialmente quando escolhemos vê-las apenas através das lentes de nossos preconceitos e expectativas. Marcelo assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. O que posso fazer para consertar isso, Ricardo? Não apenas com você ou com José, mas comigo mesmo? Ricardo estudou o advogado por alguns instantes como se avaliasse sua sinceridade. Finalmente disse: talvez devesse conversar com o próprio José. E quanto a nós? Bem, vamos dar tempo ao tempo. Ações falam mais alto que palavras, Almeida. Sempre. Com isso, o empresário consultou novamente o relógio. Preciso ir, boa sorte. Deixou Marcelo sozinho no jardim, refletindo sobre a conversa. Após alguns minutos, o advogado retornou ao saguão, onde José continuava em seu posto. Aproximou-se lentamente, sentindo-se estranhamente vulnerável. Uma sensação incomum para alguém que construíra sua carreira sobre a imagem de confiança inabalável. Sênior José, chamou suavemente ao se aproximar. José virou-se e, ao reconhecer Marcelo, sua expressão permaneceu profissional e neutra. Pois não, doutor. Almeida? Em que posso ajudá-lo? Eu? Marcelo hesitou, percebendo que era mais difícil do que imaginara. Eu gostaria de conversar com o senhor se tiver um momento. José pareceu ligeiramente surpreso. Claro. Posso tirar alguns minutos. Luciano, chamou outro segurança que estava próximo. Pode cobrir meu posto por um instante? O colega assentiu e José conduziu Marcelo até um canto mais discreto do saguão, longe dos ouvidos curiosos. O senhor parece preocupado, doutor. Almeida. Algum problema com a segurança do prédio? Não, não é isso. Marcelo respirou fundo. Vim pedir desculpas pelo meu comportamento na semana passada. Foi completamente injustificável a forma como tratei o senhor. José manteve a tal expressão serena, mas seus olhos revelavam surpresa. Agradeço as desculpas, doutor. Não é comum ver alguém reconhecer seus erros dessa forma. Também descobri recentemente sobre sua formação em Direito e seu trabalho no Instituto Novos Caminhos, continuou Marcelo. É impressionante o que o senhor tem feito lá. Um leve sorriso surgiu no rosto de José. É um trabalho gratificante. Sempre acreditei que o conhecimento jurídico deveria ser acessível a todos, não apenas a quem pode pagar por ele. Houve um breve silêncio, durante o qual Marcelo sentiu o contraste gritante entre as carreiras que ambos haviam escolhido dentro da mesma profissão. Um utilizava o conhecimento jurídico para enriquecer, o outro para empoderar os menos favorecidos. Senhor José, eu realmente gostaria de conhecer mais sobre seu trabalho no Instituto. Talvez eu pudesse contribuir de alguma forma? Não apenas financeiramente, mas com meu conhecimento e experiência? José estudou o rosto de Marcelo como se tentasse avaliar a genuinidade daquela oferta. O Instituto sempre pode usar mais voluntários com conhecimento jurídico, Dr. Almeida, especialmente em áreas corporativas e trabalhistas, que são sua especialidade. Se estiver realmente interessado, posso apresentá-lo à coordenação. Eu gostaria muito, respondeu Marcelo com sinceridade. E, por favor, me chame de Marcelo. Nesse caso, pode me chamar de José, respondeu o segurança estendendo a mão. Marcelo aqui apertou, sentindo um estranho alívio, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Era apenas um pequeno gesto, um início modesto, mas significava mais do que qualquer contrato milionário que já havia fechado. Uma última coisa, José, disse Marcelo antes de se despedirem. O que fez você escolher trabalhar como segurança, mesmo sendo formado em direito? Deve ter sido frustrante. José refletiu por um momento antes de responder,
seus olhos revelando memórias de tempos difíceis. No começo, foi sim. Tentei por 3 anos ingressar em escritórios de advocacia, mas as portas se fechavam assim que me viam. Um homem negro, de meia idade, sem conexões no meio jurídico. O senhor sabe como funciona nosso mundo, doutor. Marcelo assentiu, constrangido ao reconhecer que ele mesmo provavelmente jamais contrataria alguém com o perfil de José, independentemente de sua competência. Então, tive que fazer uma escolha, continuou José. Continuar batendo em portas fechadas ou garantir o sustento da minha família. Escolhi a segunda opção. Este emprego me permitiu dar educação de qualidade aos meus filhos e manter nossa dignidade. E no fim, encontrei outra forma de usar meu conhecimento jurídico para fazer a diferença. É uma lição de humildade, admitiu Marcelo, e de perseverança. Não vejo assim, respondeu José com sabedoria. Vejo apenas como a vida, cheia de caminhos inesperados que muitas vezes nos levam exatamente para onde deveríamos estar. Naquele momento, Luciano aproximou-se indicando que precisava da presença de José. Os 2 homens se despediram, combinando de se encontrar na semana seguinte no Instituto Novos Caminhos. Enquanto Marcelo caminhava para o estacionamento, pensava em como uma simples vaga de estacionamento ocupada havia desencadeado uma série de eventos que agora o colocavam em um caminho completamente novo. Pela primeira vez em anos, sentia-se leve, como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Ao chegar em seu carro, notou um cartão no para-brisa. Era um simples cartão de visitas com o logotipo da construtora nacional e uma mensagem manuscrita no verso: a verdadeira grandeza de um homem se mede pela sua capacidade de reconhecer quando está errado e pela coragem de mudar. Ricardo Monteiro. PS. Me ligue na segunda. Temos assuntos para discutir. Marcelo sorriu, guardando o cartão no bolso. A vida era mesmo cheia de surpresas. E às vezes, para encontrar o verdadeiro valor das coisas, era preciso primeiro perder a ilusão de superioridade que nos impede de enxergar a riqueza escondida nas pessoas ao nosso redor. 6 meses depois, o auditório do Instituto Educacional Novos Caminhos estava lotado. Era o dia da inauguração da primeira filial do programa Direito do Cidadão, na periferia da Zona Sul de São Paulo, a primeira das 3 expansões planejadas com o financiamento da Fundação Monteiro. José Ferreira, agora coordenador em tempo integral do programa, discursava com a mesma dignidade tranquila que sempre o caracterizou. O conhecimento jurídico não deve ser privilégio de poucos, mas ferramenta de transformação nas mãos de muitos. É com essa visão que expandimos hoje nosso trabalho para além dos muros desta instituição. Na primeira fileira, Cida, Mateus e Juliana assistiam orgulhosos. Ao lado deles, Ricardo Monteiro e seu filho Gabriel. E mais adiante, sentado discretamente, Marcelo Almeida. Os últimos meses haviam sido de profunda transformação para o advogado. Seu escritório continuava próspero. Ricardo Monteiro havia não apenas renovado seu contrato, mas também o recomendado para outros empresários de seu círculo. No entanto, uma vez por semana, Marcelo fechava seu escritório mais cedo e dirigia-se ao Instituto Novos Caminhos, onde ministrava aulas voluntárias sobre direito empresarial para jovens empreendedores de comunidades carentes. A experiência havia transformado não apenas sua visão de mundo, mas também sua prática profissional. Seu escritório agora reservava 20% de sua capacidade para causas pro bono, atendendo gratuitamente pessoas que, de outra forma, jamais teriam acesso a uma defesa jurídica de qualidade. Ao final da cerimônia, José aproximou-se de Marcelo. "Preparado para sua primeira aula na nova unidade amanhã?" perguntou com um sorriso. "Um pouco nervoso, para ser honesto", admitiu Marcelo. "É diferente de apresentar casos para juízes e executivos. Você se sairá bem. Só lembre-se, eles não estão interessados em leis e parágrafos. Estão interessados em como o direito pode mudar suas vidas concretamente." Marcelo assentiu, ainda maravilhado com a sabedoria natural daquele homem que um dia tratara com tanto desdém. Ricardo Monteiro aproximou-se dos dois, acompanhado por Gabriel. "Parabéns, José. Este é apenas o começo.
Em 2 anos, quero ver este programa em pelo menos 10 comunidades diferentes. Com sua ajuda e a de voluntários como o Dr. Marcelo, tenho certeza que conseguiremos, respondeu José. Mais tarde, quando o evento terminou e as pessoas começavam a se dispersar, Marcelo observou o estacionamento do instituto. Ao lado dos carros de luxo dos patrocinadores e convidados especiais, estava a picape Toyota Hilux antiga de Ricardo Monteiro e, próxima a ela, a moto Honda de José. Com um sorriso, Marcelo lembrou-se de como tudo começara, com uma vaga de estacionamento ocupada e um advogado arrogante, incapaz de enxergar além das aparências. A vida tinha formas curiosas de ensinar suas lições mais importantes. Enquanto caminhava para seu carro, percebeu que havia aprendido a mais valiosa lição de sua carreira jurídica não nos tribunais ou em negociações milionárias, mas com um segurança de prédio que carregava em si mais dignidade e sabedoria do que muitos juízes que conhecera. O verdadeiro valor das pessoas, afinal, raramente está no cargo que ocupam ou no carro que dirigem, mas no impacto que causam na vida dos outros. E quanto ao verdadeiro dono do prédio? Bem, talvez a verdadeira propriedade não esteja nos títulos ou escrituras, mas na capacidade de construir pontes onde antes existiam apenas muros de preconceito e indiferença.